Martin Heidegger foi um dos filósofos mais influentes do século XX, especialmente no campo da fenomenologia e da ontologia. Suas ideias centrais giram em torno da questão do ser, da existência humana e da relação entre o homem e o mundo. Entre suas principais ideias destacam-se ser e tempo e a questão do ser. Heidegger parte da pergunta fundamental: o que é o ser? Em Ser e Tempo, 1927, ele critica a tradição filosófica ocidental por ter esquecido essa questão e propõe um retorno à experiência concreta da existência humana, que ele chama de Dasein, ser aí. Dasein é a existência autêntica. O Dasein os questiona sobre o próprio ser, ou seja, o ser humano. Para Heidegger, nossa existência pode ser vivida de forma autêntica ou inautêntica. A existência autêntica ocorre quando reconhecemos nossa finitude e tomamos decisões baseadas em nossa própria individualidade. Já a existência inautêntica ocorre quando nos conformamos com as expectativas sociais e vivemos de maneira impessoal, no que ele chama de das Man, o ser impessoal, como se faz isso ou se pensa assim. A angústia e a finitude humana. A angústia desempenha um papel central em sua filosofia. Diferente do medo, que tem um objeto específico, a angústia surge quando o Dasein percebe sua própria finitude e o vazio de sua existência. Isso pode levar à fuga para uma vida inautêntica ou à aceitação da responsabilidade pela própria existência. A temporalidade como estrutura do ser. Para Heidegger, o ser do Dasein é essencialmente temporal. Nossa existência se desenrola entre o passado, o que já somos devido à nossa história, o presente, as escolhas que fazemos, e o futuro, a possibilidade de sermos algo diferente. Ele enfatiza que viver de forma autêntica significa reconhecer essa estrutura temporal e assumir a própria existência com responsabilidade. A crítica à metafísica ocidental. Heidegger critica a tradição filosófica ocidental por ter reduzido o ser a uma coisa ou conceito fixo, sem levar em conta sua dinâmica e temporalidade. Ele argumenta que a filosofia, desde Platão, esqueceu o ser ao focar apenas em entes individuais e suas características. A relação entre ser e linguagem. Em suas obras posteriores, Heidegger enfatiza que a linguagem é a casa do ser, ou seja, é por meio da linguagem que o ser se manifesta. Ele se distancia da ideia de que a linguagem é apenas um instrumento de comunicação e passa a vê-la como o meio pelo qual o ser se revela. Se quiser aprofundar alguma dessas ideias, posso detalhar mais. Heidegger critica a tradição filosófica ocidental por ter esquecido a questão do ser e reduzido sua investigação ao estudo dos entes, ou seja, as coisas que existem, sem questionar o que significa ser propriamente dito. Ele argumenta que, desde Platão e Aristóteles, a metafísica tratou o ser como uma característica fixa e objetiva das coisas, negligenciando sua dimensão dinâmica e temporal. O esquecimento do ser. Desde os pré-socráticos, a filosofia buscou compreender o ser, mas, segundo Heidegger, essa questão foi gradualmente obscurecida. Platão, por exemplo, identificou o ser com o mundo das ideias, enquanto Aristóteles o vinculou à substância. Com o tempo, essa abordagem levou a um pensamento que tratava o ser como algo evidente e autoexplicativo, sem precisar ser investigado. Na modernidade, esse problema se agravou. Descartes estabeleceu uma separação radical entre sujeito e objeto, reduzindo o ser a algo mensurável e controlável pela razão. Kant, por sua vez, focou nas condições do conhecimento sem investigar a própria estrutura do ser. A metafísica, segundo Heidegger, passou a se preocupar mais com a epistemologia e com as categorias lógicas do que com a experiência do ser. A superação da metafísica e o retorno ao ser. Para Heidegger, é necessário abandonar essa abordagem e voltar à questão fundamental: o que significa ser? Ele propõe que essa pergunta não pode ser respondida apenas pela lógica ou pela ciência, mas deve ser explorada a partir da existência concreta do ser humano. É aí que entra o conceito de Dasein, ser aí, que designa o ser humano enquanto aquele que tem consciência do seu próprio ser. Diferente dos outros entes do mundo, como objetos e animais, o Dasein não apenas é, mas se preocupa com o próprio ser e com as possibilidades da existência. Assim, a filosofia deve partir da análise do Dasein para compreender o ser como tempo e a crítica ao pensamento técnico. Heidegger também argumenta que o ser não pode ser entendido como algo fixo, mas sim como um processo temporal.
O ser se manifesta no tempo e só pode ser compreendido em sua relação com o passado, presente e futuro. Além disso, em sua fase posterior, ele critica a era moderna pelo que chama de pensamento técnico, ou seja, a tendência de tratar tudo, inclusive o ser humano, como um objeto manipulável, como um recurso. A técnica moderna obscurece o ser ao reduzir o mundo a um conjunto de coisas úteis e funcionais, sem permitir uma relação mais profunda e reflexiva com a existência. Conclusão: a grande contribuição de Heidegger foi reformular a questão do ser e mostrar que ela não pode ser tratada de forma abstrata e objetiva, mas deve ser pensada a partir da existência concreta do Dasein. Ele rompe com a tradição metafísica e propõe uma filosofia que enfatiza o tempo, a angústia, a autenticidade e a relação entre linguagem e ser. Se quiser, posso detalhar melhor algum desses pontos. O conceito de Dasein é central na filosofia de Heidegger e representa uma ruptura com a tradição filosófica ocidental. Em alemão, Dasein significa literalmente ser aí. Da, aí, sein, ser. Mas Heidegger usa o termo para descrever o ser humano enquanto aquele que existe de maneira singular, consciente do próprio ser. Dasein, o ser que se questiona. Diferente de objetos e outros seres vivos, o Dasein tem uma relação única com seu próprio ser. Ele não apenas existe, mas se preocupa com o significado da existência e com as possibilidades do futuro. Essa capacidade de interrogar o próprio ser faz do Dasein o ponto de partida para a investigação filosófica. Diferença entre Dasein e a noção tradicional de sujeito. A tradição filosófica ocidental, especialmente desde Descartes, tende a definir o ser humano como um sujeito cognoscente, res cogitans, separado do mundo e em oposição aos objetos externos. Essa perspectiva reforçou um dualismo entre mente e corpo, sujeito e objeto. Heidegger rejeita essa separação e propõe que o Dasein não é um sujeito isolado que percebe o mundo de fora, mas sim um ser no mundo, in der Welt sein. Isso significa que, o Dasein já está imerso no mundo. Ele não pode ser pensado como uma entidade isolada que observa o mundo de um ponto externo. Sua existência é sempre situada. 2. A existência do Dasein é definida por suas possibilidades, diferente de uma coisa que tem uma essência fixa, uma pedra é sempre uma pedra. O Dasein é um ser que pode mudar, projetar-se para o futuro e construir sua própria existência. 3. O Dasein não é um eu cartesiano. O eu penso cartesiano assume que a identidade é fixa e autocontida. Heidegger, ao contrário, vê o Dasein como algo aberto, definido pelo tempo e pela relação com os outros. Dasein e a estrutura da existência. A existência do Dasein tem algumas características fundamentais. Ser no mundo, o Dasein sempre existe dentro de um contexto e se relaciona com coisas e pessoas. Ser com os outros. A existência nunca é solitária. Desde o início, estamos inseridos em um mundo compartilhado com outros seres humanos. Ser para a morte. O Dasein reconhece sua finitude e a morte como sua possibilidade mais radical. Autenticidade e inautenticidade. O Dasein pode viver de maneira autêntica, assumindo suas próprias possibilidades, ou inautêntica, se deixando levar pelas expectativas dos outros. Conclusão: o conceito de Dasein revoluciona a forma como pensamos a existência humana. Em vez de vê-la como uma consciência isolada, sujeito, Heidegger a descreve como um ser já inserido no mundo, estruturado pelo tempo e definido por suas possibilidades. Essa visão rompe com a metafísica tradicional e inaugura um novo modo de pensar o ser. Se quiser, posso aprofundar mais algum aspecto dessa diferença. A distinção entre existência autêntica e existência inautêntica é um dos pontos centrais da filosofia de Heidegger em Ser e Tempo. Ela se baseia na maneira como o Dasein, ser humano, se relaciona com sua própria existência e suas possibilidades. Heidegger não vê a autenticidade como um ideal moral, mas como uma forma de existir em que o Dasein assume verdadeiramente sua liberdade e finitude. Existência inautêntica, o domínio do ser. A inautenticidade ocorre quando o Dasein evita confrontar sua própria existência e se deixa levar pelas expectativas e normas sociais. Esse estado é caracterizado pelo domínio do Se das Man, que é um modo impessoal de ser, onde o indivíduo age conforme o que se faz, o que se deve pensar, sem refletir criticamente sobre suas escolhas.
No dia a dia, muitas vezes nos comportamos assim. Falamos como se fala, pensamos como se pensa, seguimos padrões estabelecidos sem questionar. Isso não significa que a existência inautêntica seja necessariamente ruim ou falsa, mas sim que o Dasein está vivendo de modo passivo, sem assumir plenamente sua própria existência. Características da existência inautêntica: viver segundo convenções e expectativas externas. O indivíduo segue padrões sociais sem questionamento. Fuga da angústia e da finitude. A morte é vista como algo abstrato ou distante, e a vida é vivida sem consciência real de sua limitação. Distração e superficialidade. O Dasein busca se ocupar com trivialidades e evitar confrontar questões mais profundas sobre sua existência. Existência autêntica, assumindo a própria finitude. A autenticidade, por outro lado, surge quando o Dasein reconhece sua própria finitude e toma posse de suas possibilidades de maneira reflexiva e consciente. Isso significa que ele deixa de apenas seguir padrões impostos e passa a fazer escolhas baseadas em um entendimento mais profundo de sua existência. A angústia desempenha um papel fundamental nesse processo. Diferente do medo, que tem um objeto específico, como um perigo físico, a angústia é uma experiência que revela ao Dasein que ele está só diante de sua existência e que seu ser não tem um fundamento fixo. Essa angústia pode despertar a necessidade de viver de forma mais autêntica. Características da existência autêntica: aceitação da finitude e da mortalidade. O Dasein compreende que sua existência tem um fim e por isso valoriza suas escolhas. Tomada de decisão consciente. Em vez de seguir a multidão, o Dasein age com base em uma reflexão genuína sobre o que realmente deseja ser. Assunção da responsabilidade pelo próprio ser. O indivíduo não terceiriza suas decisões para normas externas, mas se apropria de sua própria existência. A escolha entre autenticidade e inautenticidade. Heidegger não diz que a autenticidade é um estado permanente ou um objetivo final. A vida é um constante movimento entre esses dois modos de ser. Em muitos momentos, caímos na inautenticidade porque a vida cotidiana exige conformidade com regras e hábitos. No entanto, momentos de angústia podem nos despertar para a possibilidade de viver com mais autenticidade. Conclusão: a distinção entre autenticidade e inautenticidade não é sobre ser verdadeiro ou falso, mas sobre assumir ou não a própria existência de forma plena. Heidegger nos desafia a sair da alienação cotidiana e a reconhecer que nossa vida é um campo aberto de possibilidades, que só faz sentido se tivermos coragem de encará-la em sua totalidade, incluindo a certeza da morte. Se quiser aprofundar mais algum ponto, posso detalhar melhor. A angústia tem um papel fundamental na filosofia de Heidegger, especialmente em ser e tempo. Diferente do medo, que tem um objeto específico, como um perigo físico ou uma ameaça concreta, a angústia não está direcionada a algo em particular, mas revela ao Dasein, o ser humano, a sua própria existência em sua nudez e finitude. A angústia como desvelamento da existência. A experiência da angústia faz com que o Dasein se afaste do cotidiano e perceba que sua existência não tem um fundamento fixo. No dia a dia, vivemos de maneira automática, presos às preocupações comuns e às expectativas sociais, mas a angústia rompe essa ilusão e nos confronta com a nossa liberdade e responsabilidade diante do próprio ser. Na angústia, o mundo perde seu caráter familiar e reconfortante. Os objetos e relações que antes davam sentido à nossa vida parecem perder sua importância, revelando que, no fundo, nossa existência não está apoiada em nada sólido. Esse sentimento, longe de ser negativo, é essencial porque permite que o Dasein perceba sua liberdade para escolher seu próprio caminho. A angústia e a distinção entre existência autêntica e inautêntica. A angústia desempenha um papel crucial na transição da existência inautêntica para a autêntica. Na existência inautêntica, o Dasein está imerso no domínio do sé, das man, vivendo conforme normas e expectativas externas, sem se questionar profundamente. A angústia rompe essa alienação ao mostrar ao Dasein que ele está sozinho diante de suas possibilidades e que ninguém pode viver sua vida por ele. Essa revelação pode levá-lo a uma existência mais autêntica, onde ele assume sua finitude e faz escolhas de forma mais consciente. A angústia e a morte. A angústia também está intimamente ligada ao conceito de ser para a morte.
Para Heidegger, a morte não é apenas um evento futuro, mas uma estrutura fundamental da existência. No cotidiano, tentamos ignorar a morte, tratando-a como algo abstrato ou distante. No entanto, a angústia nos lembra que nossa existência é finita e que devemos vivê-la de maneira autêntica. A consciência da morte não deve gerar desespero, mas sim um chamado à responsabilidade. Se a vida não é infinita, então nossas escolhas são urgentes e significativas. A angústia nos empurra para essa tomada de consciência. Conclusão: a angústia, para Heidegger, não é um sentimento patológico, mas um fenômeno essencial da existência humana. Ela nos revela nossa liberdade, nossa finitude e a falta de um fundamento fixo para a vida. Ao invés de evitá-la, devemos encará-la como uma oportunidade para sair da alienação cotidiana e assumir a responsabilidade pelo nosso próprio ser. Se quiser, posso aprofundar mais algum desses aspectos. A morte como estrutura fundamental do Dasein. Para Heidegger, a morte não é apenas um evento biológico futuro, mas uma estrutura fundamental da existência do Dasein. Em Ser e Tempo, ele desenvolve o conceito de ser para a morte, Sein zum Tode, que descreve a maneira como o Dasein se relaciona com sua própria finitude ao longo da vida. Na vida cotidiana, tendemos a evitar a morte, tratando-a como algo que acontece com os outros. Essa atitude faz parte da existência inautêntica, na qual nos refugiamos no impessoal, das Man. No entanto, Heidegger argumenta que a verdadeira compreensão da existência só acontece quando o Dasein encara sua própria mortalidade. Características da morte para o Dasein. 1. A morte é inevitável e insubstituível. Ninguém pode morrer pelo outro. O Dasein deve encarar sua própria morte sozinho. 2. A morte é sempre iminente. Embora não saibamos quando acontecerá, ela está sempre presente como possibilidade. 3. A morte dá sentido à existência. Ao reconhecer sua finitude, o Dasein percebe que sua vida não é infinita e, portanto, cada escolha se torna significativa. Assim, ao invés de ver a morte como um fim trágico, Heidegger a vê como aquilo que pode despertar o Dasein para uma vida autêntica, onde ele assume suas próprias possibilidades em vez de viver conforme padrões externos. A temporalidade como essência do ser, a noção de tempo, é central para Heidegger, porque ele acredita que o ser não pode ser compreendido sem levar em conta sua dimensão temporal. Em Ser e Tempo, ele critica a tradição filosófica por tratar o ser como algo fixo e imutável, quando na verdade ele é algo que se desdobra no tempo. Para Heidegger, o tempo não é apenas uma medida objetiva, como nos relógios, mas a estrutura da própria existência do Dasein. Ele define o ser humano como um ser essencialmente temporal, cuja existência se desenrola entre passado, presente e futuro. As três dimensões do tempo em Heidegger. 1. O passado, factidade. O Dasein já nasce dentro de um mundo que preexiste a ele, com tradições e condições que ele não escolheu. 2. O presente, queda no cotidiano. O Dasein geralmente se perde no mundo e nos afazeres diários, vivendo de modo inautêntico. 3. O futuro, projeto e possibilidade. A verdadeira essência do Dasein está no futuro, pois ele é um ser que se projeta para frente, escolhendo suas possibilidades de existência. O tempo e a autenticidade. O tempo só se torna significativo para o Dasein quando ele reconhece sua finitude. A morte, como última possibilidade, estrutura toda a experiência temporal. É porque sabemos que o tempo não é infinito que nossas escolhas ganham importância. A existência autêntica acontece quando o Dasein assume seu tempo como próprio, projetando-se conscientemente para o futuro e vivendo com plena consciência da sua finitude. Conclusão. Heidegger revoluciona a filosofia ao mostrar que ser e tempo são inseparáveis. O ser humano não é um sujeito fixo, mas um ser que existe no tempo, projetando-se para o futuro e lidando com sua mortalidade. A morte, longe de ser um evento isolado, é o que estrutura toda a experiência do Dasein, pois só quando encaramos nossa finitude podemos viver autenticamente. Se quiser, posso aprofundar mais algum desses aspectos. Para Heidegger, a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, mas a maneira fundamental pela qual o ser se manifesta e se compreende. É por isso que ele afirma que a linguagem é a casa do ser. Die Sprache ist das Haus des Seins. O significado da expressão casa do ser
Essa frase significa que o ser só pode ser compreendido e articulado através da linguagem. Não temos acesso direto ao ser fora da linguagem, pois é nela que as coisas adquirem significado e se tornam compreensíveis. Se a linguagem é a casa, significa que nela habitamos, ou seja, pensamos, experienciamos e nos relacionamos com o mundo por meio da linguagem. Mas Heidegger não se refere à linguagem no sentido meramente técnico ou gramatical. Para ele, a linguagem não pertence ao ser humano, mas sim o ser humano pertence à linguagem. A linguagem como meio de revelação do ser. Heidegger argumenta que, ao longo da história da filosofia ocidental, o ser foi obscurecido por conceitos rígidos e reducionistas. Ele propõe um retorno à linguagem poética e originária, pois acredita que a poesia tem um poder especial de revelar o ser de maneira mais profunda. Na linguagem cotidiana e técnica, muitas vezes as palavras perdem seu frescor original e deixam de revelar o ser. Já na poesia e no pensamento filosófico, a linguagem pode recuperar sua força reveladora. Por isso, ele valoriza poetas como Hölderlin, que via a poesia como uma forma privilegiada de pensamento. A linguagem e a verdade. Outro ponto importante é a relação entre linguagem e verdade. Para Heidegger, a verdade não é apenas uma correspondência entre palavras e realidade, como na tradição cartesiana. Em vez disso, ele vê a verdade como desvelamento, isto é, a revelação do ser por meio da linguagem. Quando usamos a linguagem de maneira inautêntica, repetindo conceitos sem questioná-los, obscurecemos o ser. Mas quando nos abrimos para a linguagem de forma mais profunda, conseguimos trazer à luz aspectos do ser que estavam ocultos. Conclusão. A linguagem é essencial na filosofia de Heidegger, porque é através dela que o ser se manifesta e se torna compreensível. Chamar a linguagem de casa do ser significa que habitamos um mundo de significados construídos linguisticamente. No entanto, Heidegger nos alerta sobre o perigo da banalização da linguagem e nos convida a recuperá-la em sua força originária, especialmente por meio da poesia e do pensamento filosófico. Se quiser, posso explorar mais algum aspecto dessa questão. Após Ser e Tempo, Heidegger percebeu que sua abordagem inicial ainda estava presa a certos pressupostos da tradição filosófica ocidental, especialmente a ideia de que o ser poderia ser explicado em termos da existência do Dasein e sua relação com o tempo. Com isso, ele começou a se afastar da fenomenologia existencial e desenvolveu um pensamento mais voltado para a história do ser e a crítica da metafísica. Esse período, chamado de sua segunda fase, é marcado por obras como Carta sobre o Humanismo, 1947, A Caminho da Linguagem, 1959, e Conferência da Questão da Técnica, 1954. Principais transformações do pensamento de Heidegger. 1. A viragem, Kehre, do Dasein à história do ser. Em Ser e Tempo, Heidegger focava no ser como algo acessível pelo Dasein. Na fase posterior, ele percebe que esse enfoque ainda mantinha um olhar demasiado humano, ou seja, tratava o ser a partir da perspectiva da existência humana. Ele então desloca o centro da investigação para a história do ser, argumentando que o ser se manifesta de diferentes formas ao longo do tempo e que a tarefa da filosofia não é explicá-lo, mas escutá-lo e deixá-lo se revelar. A crítica à metafísica ocidental. Heidegger passa a argumentar que a filosofia ocidental, desde Platão e Aristóteles, caiu em um erro fundamental. Ela reduziu o ser ao ente, buscando defini-lo em termos de substância, essência ou categorias fixas. Esse processo culmina na modernidade, onde o ser é tratado de maneira técnica e instrumental como algo a ser dominado e manipulado. Para Heidegger, isso obscurece a verdadeira experiência do ser. 3. A questão da técnica. Em sua obra A Questão da Técnica, Heidegger analisa como a tecnologia moderna não é apenas um conjunto de ferramentas, mas uma forma específica de revelação do ser. Ele afirma que na era da técnica, o ser aparece como um estoque disponível, ou seja, tudo é visto como recurso a ser explorado, seja a natureza, os seres humanos ou o próprio pensamento. Esse modo de ver o mundo nos afasta da experiência mais originária do ser e leva a uma crise existencial e ecológica. 4. O retorno à poesia e à linguagem. Heidegger passa a ver a linguagem não apenas como um meio de comunicação, mas como aquilo que abre o ser ao pensamento. No ensaio A Caminho da Linguagem,
Ele propõe que devemos abandonar a linguagem técnico-científica e recuperar uma relação mais profunda com as palavras, especialmente através da poesia. Ele encontra na obra de poetas como Hölderlin um modo de pensar o ser sem reduzi-lo a conceitos fixos. Conclusão. Na fase posterior, Heidegger se afasta da análise existencial do Dasein e passa a investigar a história do ser, criticando a metafísica ocidental e o domínio da técnica. Ele sugere que precisamos escutar o ser em vez de tentar explicá-lo e controlar o mundo de maneira instrumental. Seu pensamento se torna mais poético e meditativo, enfatizando que o ser se revela de maneiras diferentes ao longo da história e que a linguagem e a arte são fundamentais para esse processo. Se quiser, posso explorar mais alguma dessas ideias. A filosofia de Heidegger tem uma relação complexa com o existencialismo e a fenomenologia. Embora seu pensamento dialogue com ambas as correntes, ele também se distancia delas em pontos fundamentais. Heidegger começou sua carreira filosófica dentro da tradição fenomenológica, especialmente sob a influência de Edmund Husserl, seu professor e mentor. A fenomenologia husserliana buscava descrever a experiência da consciência de maneira rigorosa, suspendendo pressupostos teóricos e focando na maneira como os fenômenos aparecem à consciência. Husserl enfatizava a intencionalidade, ou seja, a ideia de que toda consciência é sempre consciência de algo. Heidegger adota a metodologia fenomenológica, mas a transforma profundamente. Enquanto Husserl via a fenomenologia como um método para estudar a consciência, Heidegger a usa para investigar o ser. Ele reformula o lema fenomenológico "as coisas mesmas", zu den Sachen selbst, para significar um retorno ao ser, e não apenas à experiência da consciência. Assim, sua fenomenologia não é mais uma teoria do conhecimento, mas uma ontologia fundamental. Diferenças principais. Husserl ainda estava preso a uma noção cartesiana de sujeito e consciência, mas enquanto Heidegger rompe com essa visão ao introduzir o conceito de Dasein, ser aí, que não é um sujeito, mas um ser que já está imerso no mundo. Husserl focava na estrutura da consciência, Heidegger no ser. Heidegger abandona a ideia de um eu transcendental e coloca o tempo como estrutura fundamental do ser. Por isso, embora Ser e Tempo seja uma obra fenomenológica, Heidegger logo se afasta do projeto husserliano e rejeita a ideia de que sua filosofia seja uma fenomenologia da consciência. Heidegger e o existencialismo. Muitas vezes, Heidegger é associado ao existencialismo, especialmente porque Ser e Tempo influenciou profundamente Jean-Paul Sartre e outros pensadores existencialistas. No entanto, o próprio Heidegger rejeitou esse rótulo. O existencialismo, particularmente em Sartre, parte da ideia de que a existência precede a essência, ou seja, o ser humano não tem uma natureza fixa e deve criar seu próprio sentido. Sartre baseia-se em Heidegger, mas mantém uma abordagem humanista e enfatiza a liberdade individual. Heidegger, por outro lado, não estava preocupado com questões morais ou psicológicas sobre a condição humana, mas com a questão do ser. Ele criticava o existencialismo por ainda estar preso a uma visão subjetivista e humanista, que continuava vendo o homem como centro da investigação filosófica. Em sua Carta sobre o Humanismo, 1947, Heidegger rejeita explicitamente o rótulo de existencialista e critica Sartre por interpretar sua filosofia em termos de liberdade e subjetividade. Diferenças principais. Sartre vê o homem como um ser que se define por suas escolhas, enquanto Heidegger foca na relação entre o Dasein e o ser. Sartre ainda usa uma linguagem cartesiana e kantiana de sujeito, enquanto Heidegger quer romper com essa tradição. Heidegger não vê o Dasein como um indivíduo no sentido existencialista, mas como um ser que já está sempre inserido no mundo e na história do ser. Heidegger começa dentro da fenomenologia, mas a transforma em um projeto ontológico, rompendo com Husserl. Seu pensamento influencia o existencialismo, mas ele rejeita essa classificação, pois considera que os existencialistas ainda estão presos a uma visão humanista e subjetivista do ser humano. No final das contas, Heidegger cria um caminho filosófico próprio, que busca ir além tanto da fenomenologia quanto do existencialismo e inaugura uma abordagem única sobre a questão do ser. Se quiser, posso aprofundar mais alguma dessas comparações.